Eu fiquei sabendo que eu vou morrer. Fudeu de vez. Puta, meu, agora que você ficou sabendo. Agora eu fiquei sabendo. Pode ser a qualquer momento. Sim, cara, essa é uma das coisas que mais impulsionou a filosofia de Nietzsche. Pensar todo dia que ia morrer no outro dia. O que você acha? Eu penso nisso desde... Eu lembro a primeira vez que eu pensei isso, que eu ia morrer, se meus pais iam morrer. Eu tinha 6 para 7 anos, cara. Sei. Me deu um desespero da porra. Desde rapaz, então eu começo a pensar nisso sempre. eu vou te dizer que eu não sou amigo da morte não, cara. Mas tem muitos aí que são amigos da morte. Hoje mesmo eles estão discursando essa coisa da morte na vida. E implorando por uma ressurreição que nem eles acreditam. Porque na verdade, né, não era assim que Jesus pensava. E como é que ele pensava? Olha, Jesus é um dos sujeitos que mais aproveitou a vida. Inclusive desapareceu numa boa parte dela. Não estou aqui. Eu sou um sujeito anônimo, não sou eu. Mas é porque ele. Mas Jesus também tinha essa consciência de morte. Sim. Que ele sabia que ele veio para um fim derradeiro, né? Mas uma coisa que ele não queria era isso. Quando ele disse pro pai dele: pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Eu não quero morrer, mas já que tem que ser. Né? Se tiver que ser, tudo bem, mas se é uma coisa que eu quero, não quero. Não quero. Não Então, existe a minha vontade de morrer. Pode crer. Então a gente até estava conversando sobre essa questão da vida, porque a vida ela é uma questão de economia. E eu penso que eu já estou para lá da metade. O que você acha? Eu estou chegando na metade e estou me sentindo fodido. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar objetivamente em termos econômicos, porque se tem economia dos instintos, e já que nós somos seres econômicos, desde sempre nós somos seres econômicos, então não sei como nós ainda não paramos para pensar no que nós estamos economizando, ao que nós estamos nos dedicando, o que nós estamos pensando, em que ideias nós estamos parando. Aí a gente tem duas coisas sobrepostas, né? A primeira é que a gente vive na sociedade que faz você fugir desse pensamento. Sim. Que é automático, né? Você tem os prazeres das diversões que são vazias. Distrações. E para você não computar essa ideia de que eu vou morrer. Sim, e se você, como nós conversávamos, não pensa como Heidegger, porque Martin Heidegger é um filósofo alemão considerado como o pai do existencialismo. E uma das coisas que ele dizia é que se nós somos seres humanos maiores, nós precisamos conjugar a morte na primeira pessoa. Não tu morres, ele morre, eles morrem, vós morreis, mas eu morro. Todo dia. Eu queria saber o que aquele outro lá, o Kierkegaard, pensaria a respeito disso, porque ele também é um cara existencialista, né? Sim. Vem bem antes, né, do... Sim, agora nesse ínterim talvez nós tenhamos que buscar a ideia dele. Pesquisar mais um pouco, porque ele era um cara meio cristão, né, cara? Eu acho que ele era meio. Então, aí o que acontece é que a vibe dele, aí usando a sua palavra moderna, era outra, cara. Era outra. Muito embora ele fosse um sujeito meio triste, né? Sim, mas eu acho que a tristeza faz parte, né, da filosofia, né? E talvez ele pensasse de forma um pouco pessimista, mas desconsiderando essa questão de Kierkegaard, o que a gente diria de Salomão, aquela coisa que você estava me dizendo? O cara que comeu as 1000 mulheres ainda do pai? Não, pô, esse daí é Salomão? É Salomão. É Salomão. Mas depois ele vem com umas ideias em Eclesiastes, cara, aquela ideia do que seja melhor para você. E no final das contas, aquela coisa que você estava falando de não ser demasiadamente isso, não considerar tanto certas palavras, o que dizem por aí. É bom não ser extremamente justo, nem tão bom, nem tão mal. Mas também a porra do meio termo não pode ter, porque aí você morre apático. Porque não existe você ter essa coisa equilibrada. E não existe também você ter essa coisa culpada. Porque nós somos o que acontece, não tem como você se equilibra por um lado e estoura pelo outro. Mas é natural que desequilibre. Mas aí a sociedade impõe que você tem que ter a vida de comercial de manteiga, né? Sim. Que é a família perfeita, o indivíduo que faz tudo no dia. Como dizia o padre Quevedo, isso não existe. Não existe. E quanto mais você tentar, pior será para você. E aí a pessoa fica naquele vazio de precisar alcançar aquilo, porque aí ela começa a fugir do medo da morte. Sim. Mas a morte é uma coisa que deverá, obviamente, elevar nossa vida. E se há uma coisa, como eu lhe disse,
que me identifica muito com Nietzsche é que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, e o meu tinha com 7. Então eu fui forjado na morte. Minha vida aconteceu na morte. Eu lembro de uma morte, a morte inconsciente da minha avó, inconsciente pra mim, né, que eu não sabia o que era morte, eu tinha 3 anos. Sim. Agora uma morte que eu me recorde foi de um cara que ele morreu assassinado, eu tinha 6. Sei. E logo depois disso eu comecei a pensar na morte dos meus pais. Sim. E na minha. Sim. Agora, a coisa mais interessante que aconteceu comigo na passagem da minha mãe, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade em Campinas. Muito Então, bom. quando ela falaram para mim que lá me telefonaram, inclusive alguém aqui da igreja, a respeito de que ela estava no hospital, eu vim de Campinas para cá, mas sem preocupação nenhuma. Quando cheguei nesse hospital de Setúbal aí, porque só tinha esse, eu nem consegui vê-la. O que Aí, pediu? por conta da situação dramática de um derrame, né, que ela sofreu, de um AVC. E aí o que acontece? Eu não tive a coragem de forçar a passagem no hospital. Essa é uma das coisas que mais me causa espécie, porque eu não mais consegui vê-la. Quando eu voltei para a faculdade, na mesma semana ela foi transferida para Osasco, né? E uma das coisas que me causou mais espanto é eu chegar, não saber nem onde era Osasco, chegar lá e ter que ser direcionado para conversar com um assistente social. Eu nem sabia o que tinha acontecido, porque, de certa maneira, os filhos pintam os pais como super-homens, ou seja, sua mãe não tem menstruação, E não morre, né? não morre, Não fica doente. sempre foi forte, né? Então, como eu já tinha sofrido a morte do meu pai, minha mãe faleceu muito nova, com 40 e poucos anos, cara. Então você já estava tentando se equilibrar ali. Rapaz, ali não teve como se equilibrar não, cara, porque a morte é uma coisa inaceitável. Ah, sim. Agora, quem quiser dizer que essa coisa é bonitinha, Mas sabe o que que você vai chegar na hora do vamos ver, sabe, sozinho. Não, teve uma certa época que eu estava com uma espécie de uma taquicardia, não sei, uma coisa meio estranha, por conta de várias condições estressantes, né? Que nem é bom a gente conversar, mas num certo momento nós iremos conversar sobre isso, né? Que a gente tem que abrir o jogo sobre essa coisa da religião, não? E contar de fato como essas coisas transcorrem, como Não nós existe. muitas vezes não existem, somos pintados como supermans, e no final das contas é saco pra nós mesmo, meu. É ataque cardíaco, Sobra. AVC e outros bichos A4 pro cara que pensa que é Deus. Mas o que é interessante disso tudo que a gente está falando não são só os mortos físicos, né? Mas os que estão mortos em vida. Sim. Que é pior ainda, né? Essa é a pior coisa em vida, quando você pensa que tá vivo tentando ressuscitar esses mortos, pô. E não tem como. Aí você morre de verdade. Você pode bater, pode dar na cara, pode falar as verdades, pode Você é chacoalhar. louco, pô. Um Isso aí, defunto desse não um levanta. defunto desse aí, cara, meu chapa, Te faz defunto. eu acho que é só matando ele de verdade, viu, mano? E como dar esse pulo pra vida? Sim. Como sentir essa energia? Nós temos que ser econômicos mesmo, cara, começar a fazer as contas. Como, por exemplo, eu vi num livro de filosofia, dois sujeitos conversando numa charge a respeito de 2 horas que eles assistiram de televisão, e quanto eles viram disso, quanto eles viram daquilo. Aí chegaram uma conta, Nadista. puta, meu, fazendo nada, cara. Então, o quanto dessa vida aqui é nada, cara? Só que o nada tem cara de algo, né? Sim, agora nós estamos conversando aqui, fazendo alguma coisa interessante, contando alguma experiência, tomando uma cevinha, aí, ó. Aí sim, Fica cara. com vontade aí. E, pô, meu, aí você fica pensando, cara, o que é mais perto, né? O que é mais barato, pô? O que é mais caro? O que é mais econômico? O que faz a gente perder tempo da vida que nunca mais volta, que a vida é curta. E ela não volta mesmo, né? Mesmo que a circunstância aconteça, mesmo que a situação aconteça, a circunstância vai ser diferente, as pessoas serão diferentes, o pensamento vai ser diferente. Sim, então... você pode até aproveitar essa vibe aí Mas de forma mais intensa, mas o que está perdido, perdido está, o que está feito, feito está, o que não está feito, feito não feito está. Ou seja, é o que tem pra agora. É o que tem pra agora. E aí, o que você tem feito isso agora? Tá desentupindo a sua carreira ou tá vivendo? Sei lá, assistindo televisão, na igreja, sei lá. Vendo aquele lá, dança do qualquer coisa? Você, o cara discursando nadismo, porque muitas vezes tem uns caras aí que não sabem o que eles estão dizendo. Agora mesmo nós estávamos lendo o livro de Jó, que coisa estratosférica, capítulo 26 e 27. Nossa, como um tal de Jó se limita
a uma visão de mundo, porque tudo se trata da limitação de uma visão de mundo, mas aí nós estávamos perguntando hoje, né, como é que nós vamos fazer para equilibrar a necessidade e esses limites. Na próxima a gente fala sobre isso. Falou, valeu! Vai nessa. Quebra teus limites de maneira, pelo menos consciente, né? Econômicos.